Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Meu nome é André Foquesato e hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante que é a inteligência do nosso coração. Antes de falar sobre esse assunto, eu vou te pedir um favor. Aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho para receber notificações e, para não esquecer, aperte o botão do like, beleza? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, que eu não sei quantos ainda, onde eu vou falar sobre o coração. Eu vou utilizar como referência alguns estudos científicos, vou utilizar como referência a Bíblia e também vou fazer algumas especulações. Algumas coisas a gente não tem como provar ainda, beleza? Mas o primeiro ponto que eu quero te trazer aqui é o seguinte. Na antiguidade, o coração era o centro da vida. Com o passar dos anos, as coisas migraram para o cérebro. O cérebro hoje é o que controla tudo. Mas antigamente as pessoas não pensavam assim. Na Bíblia existem mais de 800 citações da palavra coração. Mais de 800 passagens onde fala sobre o coração. E nenhuma sobre o cérebro. Não é interessante você parar para pensar nisso? Apesar de ter algumas referências sobre a mente, não existe nenhuma sobre o cérebro. Existe uma diferença entre mente e cérebro. Não sei se você sabe disso. Até aí tudo bem. Hoje a gente tem o entendimento de que o cérebro controla o coração. Porém, quando o feto está sendo desenvolvido, o primeiro órgão que surge é o coração. O coração já está batendo e nem cérebro tem ainda. Não é interessante? Quando a gente morre, muitas vezes a gente tem morte cerebral e o coração ainda está batendo. Então, como que o cérebro controla o coração se quando a gente está em desenvolvimento o coração já está lá batendo? Eu tenho 2 filhos e durante a ultrassom eu vi o coraçãozinho batendo, é muito interessante, é uma experiência muito legal. E nem tinha cérebro, aí depois vão se formando todas as outras coisas. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o coração pensa? Você acha que o coração pensa? Em 1991, Dr. Armour, ele descobriu que existe uma estrutura no nosso coração muito similar ao cérebro. E nessa estrutura existem 40 mil neurônios. Os cientistas de Harvard apelidaram isso de o cérebro do coração. Hoje em dia está sendo muito falado que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque existe uma comunicação, do intestino com o cérebro. Mas o que poucas pessoas falam é que além do coração ter esses 40 mil neurônios, onde processam informações, existe uma comunicação entre o cérebro e o coração. E nessa comunicação, através do nervo vago, o coração é o órgão que manda mais informação para o cérebro. Não é o cérebro que manda mais informação para o coração. Então, novamente, o coração pensa. O que tudo indica é que o nosso coração processa informações e que essas informações influenciam no nosso pensamento. E se influencia no nosso pensamento, influencia também no nosso comportamento. Então, se você pegar o livro de Provérbios, que é o livro que mais cita o coração, tem um deles que é o mais importante de todos, que é 4:23, Provérbios 4:23. Ele fala o seguinte: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. E quando você vai no meio evangélico ou no meio católico, as pessoas sempre usam uma passagem que fala: cuidado com o coração, que o coração é enganoso. Já ouviu falar disso? Só que qual que é o lance? O coração é enganoso porque você deixou entrar informações erradas nele. E é por isso que Provérbios 4:23 é tão importante. Porque se você tem o comprometimento de guardar o seu coração, de guardar as informações que você aceita como verdade, ele não vai ser enganoso. E ele vai começar a mandar informações para o seu cérebro que são mais precisas. E isso é muito interessante de você meditar nessa questão. Eu vou trazer aqui para vocês
mais alguns versículos muito interessantes que falam sobre o coração. E eu estou usando como referência o livro chamado Coração, do Reinhard Hitler, onde ele fala muito sobre isso, é esse livro aqui. Eu não estou ganhando nada para falar sobre esse livro, eu vou deixar o link na descrição. E por que eu estou citando ele? Porque as vendas desse livro, elas são utilizadas para manter instituições que cuidam de crianças abandonadas. Então, esse livro, ele fala sobre várias coisas do coração, utilizando muitos versículos bíblicos e outras referências científicas. Então, vale muito a pena ler esse livro. Eu vou citar aqui algumas passagens de Provérbios que fala sobre o coração e essa questão do coração influenciar na nossa vida. Então, veja só, em Provérbios 12, 25, fala o seguinte: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. O coração ansioso deprime o ser humano. As coisas que você tem no seu coração, que entraram lá no passado muitas vezes, estão influenciando a sua mente. E aí você tem pensamentos ruins que influenciam os seus comportamentos e os seus sentimentos. A esperança, agora Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então você tem esperança, muitas vezes a pessoa está com uma esperança de que a outra vai mudar, né? Você está num casamento, você está numa situação onde você espera que vai mudar e aquilo vai te adoecendo. Você vai acumulando mágoas, sentimentos, um monte de coisa. E isso está no seu coração. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Esse é Provérbios 14, 30. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que foi um dos homens mais sábios da antiguidade. Agora, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, muitas vezes você vai conseguir decodificar o que está no coração da pessoa olhando para o rosto dela. Porque o nosso rosto, ele transmite muitas coisas que a gente está carregando no coração. Dor, amargura, sentimento. Sabe aquela pessoa que nunca sorri, que nunca muda? Você olha para a pessoa, eu com a minha esposa a gente chama de encalacrado. Às vezes a gente mesmo está encalacrado, com um sentimento ruim, porque o coração está fechado, o coração está amargurado, está com mágoas. Então, é muito interessante você começar a pensar no coração como a fonte de pensamentos que influenciam o seu cérebro. E disso influencia os seus comportamentos e os seus sentimentos. Agora, Provérbios 15, 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Então, quando a gente está aflito, quando a gente tem coisas no nosso coração que estão nos preocupando, o dia é uma porcaria. Mas se você se contenta, se você treina o seu coração e a sua mente para se contentar, para agradecer, isso vai mudar a sua vida, beleza? Não é interessante a gente começar a olhar para o coração de uma forma diferente, que ele tem uma importância muito maior do que a gente imagina? E eu quero te fazer uma pergunta: será que Jesus estava errado quando ele mencionava várias vezes na Bíblia que o nosso coração pensa e que a ciência hoje está correta, falando que na verdade o coração é só uma bomba, o coração não pensa, não tem nenhuma função além de bombear o sangue, e que o cérebro é que controla tudo, quando o coração já estava batendo antes dele? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu vou falar mais uma passagem aqui bem interessante. Esse livro aqui é muito rico nesse sentido. Eu não vou falar aqui só de Bíblia, tá? Apesar de eu estar citando isso aqui, eu quero que vocês tenham um entendimento de que na antiguidade existia muita referência do coração. As pessoas eram muito mais conectadas com o coração do que hoje. Hoje as pessoas não estão conectadas nem com a própria cabeça, quanto mais com o coração. E aí aqui em Marcos 7, de 21 a 23, fala o seguinte: porque dentro do coração das pessoas
é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Não é interessante isso? Então, será que você não está com o coração contaminado? Muitas pessoas elas têm que perdoar o outro e não perdoam. Mas não é pelo outro, é por você mesmo. Perdoar é um ato que você faz para quem não merece, mas para que você limpe o seu coração. Eu vi uma frase muito interessante falando o seguinte: quando você não perdoa o outro, é como se você tomasse veneno achando que o outro vai morrer. Olha que loucura. Eu sei que a dor de muitas pessoas que passaram com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, é muito difícil de você perdoar. Mas é preciso fazer um esforço. Existem até técnicas para você perdoar. É uma das coisas que intoxicam o coração. E um coração intoxicado, ele deturpa a nossa visão do mundo, ele deturpa os nossos sentimentos, ele influencia os nossos comportamentos e a nossa vida fica uma miséria. Então, o coração, ele é muito mais importante do que parece. Beleza? O que você acha disso? Você acha que o nosso coração, ele processa informações que ele pensa, que ele manda informações para o nosso cérebro? Ou você acha que as coisas que estão na Bíblia, elas estão erradas? Que a ciência avançou muito e hoje eles sabem mais do que Jesus, do que a palavra de Deus. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre a coerência entre coração e cérebro. Existe uma coerência nessa comunicação que precisa ser reestabelecida e muitas vezes ocorre até curas de doenças. Ou a falta de coerência entre coração e cérebro gera doença. Vou falar sobre a comunicação do coração, de coração para coração. Isso é muito interessante. Vou falar também sobre a energia que o nosso coração carrega. Eu sei que muitas pessoas só de ouvir falar da palavra energia correm, porque não tem entendimento. E também vou falar sobre a memória. Onde fica a nossa memória? Será que fica no coração? Nos próximos vídeos a gente vai tratar esses assuntos. Eu quero que você deixe um comentário aqui sobre o que você acha desse tema, do que eu falei aqui, se faz sentido para você ou não. Não esqueça de apertar o botão do like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo falando sobre o coração, beleza?